Irmãos, no domingo passado nós começamos uma exposição, não uma série, a série começou no início de agosto, mas no domingo passado nós começamos a exposição do ministério de Paulo e Silas na cidade de Filipos, e eu disse no domingo passado que eu voltaria a essa história para explorar coisas que eu não explorei da primeira vez. Então nós vamos ler parte do mesmo texto que eu li no domingo passado e um trechinho que eu deixei para este domingo. Tá? Então, nós vamos ler Atos 16, dos versos 16 a 40. Então, abra a sua Bíblia, mas antes deixa eu explicar o porquê que a gente está expondo esse trecho. Esse mês é o mês de missões, por causa do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto, foi agradecido essa data ao longo de todo o Brasil, não é? Por conta dos 167 anos de nossa denominação. E por conta disso, nós temos sido estimulados a nunca negligenciar o impulso missionário. Então, por isso eu decidi que eu e o reverendo Bruno deveríamos fazer exposição da chamada segunda viagem missionária de Paulo, que começa no final do capítulo 15 e vai até o capítulo 18. Então, na mensagem passada, eu fiz a primeira exposição sobre a história do trabalho de Paulo e Silas em Filipos, e eu foquei em duas coisas. Eu foquei na evangelização que eles fizeram e nos frutos dessa evangelização. Quando eu falei de evangelização, eu disse que ela tem que ser um estilo de vida, ela tem que ser tanto buscada quanto uma questão de oportunidade. Eu disse também que ela é tornada eficaz pelo Senhor e que ela pode ser praticada por qualquer cristão, pois fazer discípulos pode ser tanto uma mensagem simples, quanto crê no Senhor Jesus e será salvo, quanto uma mensagem mais elaborada, como foi a explicação da palavra de Deus na casa do carcereiro. Então, nós falamos sobre evangelização e a igreja foi encorajada a ser mais participativa nisso. Mas quanto aos frutos, eu também disse que nós vimos que Deus abençoou famílias, não somente indivíduos. Ele salvou a família de Lídia, vendedora de púrpura, a família do carcereiro, mostrando que Deus costuma formar o seu povo não de indivíduos apenas, mas de famílias. E ele formou uma igreja com todas as fragilidades e diversidade, isto é, juntou gente rica com gente pobre, juntou mulheres de prestígio na sociedade com escravas que não eram prestigiadas, juntou gente que era da classe mais baixa com gente que era mais honrada. E a beleza dessa história toda é que a resposta desta igreja em Filipos foi muito bonita. Além de crerem, o texto fala que houve cuidado para com o povo de Deus, porque a gente vê um carcereiro que está disposto a arriscar-se para cuidar das feridas de Paulo e Silas. E além disso, tanto a família de Lídia quanto a família do carcereiro recebem na sua casa os ministros de Deus. E nós falamos sobre a importância da hospitalidade, de convidar pessoas para dentro da nossa vida. Do contrário, nós nos tornamos gente que só está interessada em cultuar e ver as pessoas aqui e não convidá-las para dentro da nossa história. Então, meu ponto foi dizer que a igreja de Filipos foi muito improvável, sabe? Mas Deus quis assim. E Deus faz pelo seu poder nascer igrejas que são uma grande bênção. Inclusive, o apóstolo Paulo tinha um carinho enorme pela igreja de Filipos. Ela virou uma igreja que patrocinou muito do trabalho missionário de Paulo. Portanto, ela é uma igreja muito cara ao coração do apóstolo. E por isso que eu quero agora ler novamente esse trecho de Atos 16, versos 16 a 40, porque ele vai servir de base para a gente refletir sobre outras coisas que aconteceram nessa história. Eu vou ler na Almeida... Nova Almeida atualizada, então vai ser um pouquinho diferente do que você vê aqui projetado, mas apenas certas adaptações. Preste atenção no texto para que ele seja mais claro na hora da explicação. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu.
Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas, os açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles, lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Irmãos, normalmente quando a gente olha para a igreja de Cristo Jesus, a gente vê momentos em que ela está sofrendo grandes lutas e perseguições, a gente ora pela igreja. Se nós ouvirmos falar de uma igreja perseguida, a gente vai orar para que Deus livre essa igreja de tanto sofrimento. E vai ter momentos que a gente vai agradecer a Deus porque a igreja de Jesus está crescendo de forma pujante. Mas na nossa cabeça, parece que tem momentos de grande tristeza e sofrimento e momentos de crescimento e relativa paz. No entanto, no capítulo 16 de Atos, quando surge a igreja de Filipos, a gente percebe que o surgimento despertou perseguição e oposição da parte das pessoas que estão na cidade, principalmente quando o evangelho afetava os interesses do povo local. A cidade de Filipos, ela se orgulhava de ser colônia romana, ela tinha certos privilégios, como se fosse um pedaço de Roma em outro lugar, lá na Macedônia. E lá ela era habitada por muitos soldados romanos que já tinham encerrado o seu serviço militar. E ser soldado, não pense que era ser ralé. Ser soldado romano é ser relativamente honrado comparado com os escravos. Portanto, é possível dizer que Filipos era o lugar de funcionários públicos, classe média, que queriam sossego, e agora vem dois judeus perturbarem a vida deles, não é? Eles tinham privilégios de não pagar certas taxas, de poder ter uma certa autonomia no governo. Então o status quo dele era muito precioso para ser perturbado. Mas eu estou destacando isso por quê? Porque a nossa história vai mostrar que muita gente se sente perturbada pelo ministério de Paulo e Silas. E isso mostra para a gente que no avanço da igreja, crescimento e oposição são concomitantes. Eu falei disso no ano passado, quando eu preguei sobre a primeira viagem missionária.
De que às vezes a gente imagina que ora a igreja está muito bem, está em paz, está crescendo, e ora ela está passando um perrengue danado, está sofrendo, como se fossem dois momentos distintos. Mas na segunda viagem missionária de Paulo, a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo. Deus planta uma igreja e tem oposição, planta uma igreja e tem oposição. Mas a oposição não é dizer assim, ó, não teve frutos. Teve frutos. Vai acontecer isso em Tessalônica, que é a próxima exposição, domingo que vem. Vai acontecer isso em Corinto, que é a última exposição sobre essa viagem missionária. Deus vai abençoar o trabalho de Paulo e Silas e ainda assim tem oposição, crescimento e oposição andando juntos. Então, eu não podia fazer só a primeira pregação na igreja de Filipos do domingo passado, porque o domingo passado é o momento do crescimento, né? Quando eu falei de evangelização, falei dos frutos, essa é uma parte da história. Eu precisava entrar na segunda parte da história, que é a oposição, que é decorrente desse crescimento. Então, se antes a gente observou o trabalho missionário de Paulo e Silas, que frutificou, agora eu quero investigar essa história do ponto de vista da oposição e de como é que Paulo e Silas reagem a essa oposição. Então, a gente vai fazer duas partes na exposição desse texto. Primeiro, eu quero observar como é que surge oposição ao evangelho, que tipo de oposição, para que a gente aprenda inclusive a detectar como é que as coisas normalmente surgem na sociedade. E em segundo lugar, eu quero olhar qual é a resposta dos apóstolos, qual é o testemunho deles diante da oposição. As duas palavras-chave para guiar o nosso pensamento é oposição e testemunho, tá bom? Oposição é o que os outros fazem em relação aos portadores da mensagem do evangelho de Jesus, e testemunho é a resposta deles àquilo que foi feito contra eles. Então, vamos começar falando sobre a oposição ao evangelho lá na cidade de Filipos. O que a gente pode aprender desse texto para a gente meditar? Primeira observação que eu quero fazer dentro dessa primeira parte da oposição ao evangelho é que a oposição é tanto espiritual quanto política. Tanto espiritual quanto política. E por que eu faço essa observação? Frequentemente a gente separa as duas coisas. Você fala, isso aqui é espiritual, então precisa de um pastor. Isso aqui é político, a gente tem que fazer movimentos. Como se fossem coisas que andam separadamente. Mas no nosso texto, tem uma jovem com espírito de adivinhação, então o texto já dá pra gente a ideia de que ela está fazendo isso por causa de um espírito que nela está e que vai ser expelido pelo apóstolo Paulo, e então ele é espiritual, mas ao mesmo tempo, depois que esse espírito é expulso, vai levar para as autoridades, tem surra, prisão, e depois uma libertação, mais ou menos, né? Isto é, tem implicações políticas. Então as duas coisas estão entremeadas aqui. Quando a jovem, que tem um espírito adivinhador, ela está falando quem é Paulo e Silas, quem são estes, inclusive Lucas, o narrador, está junto, Timóteo está junto, e ela está falando desse grupo de missionários, quem eles são. O grego usa uma expressão bem interessante que não aparece no português. Espírito adivinhador, a palavra no grego é piton, de onde a gente tira a ideia de cobra, tá? E por quê? Porque a cobra era um símbolo do deus Apolo. O deus Apolo era um deus vidente. Então é como se estivesse dizendo, ela era alguém da religiosidade grega de videntes. Ela tinha esse tipo de devoção. Então quando ela fala o que Paulo, Silas e os demais estão fazendo, é parecido com o que os demônios faziam quando Jesus chegava num lugar. Você lembra que os demônios faziam questão de dizer, a gente sabe que você é Jesus, você é o filho de Davi, o que você veio fazer? Veio nos atormentar. Aí você fala assim, cara, como é que os demônios estão falando daquilo que é verdadeiro? O que eles estão querendo fazer com isso? E Jesus frequentemente os repreendia e os expelia daqueles a quem ele queria libertar. Então, quando Paulo expele o demônio, é possível que ele quisesse evitar qualquer associação entre Deus e a religiosidade que aquela moça representava. Afinal de contas, ela usa expressões que a gente já lê e imagina o Deus verdadeiro, mas ela nunca indica quem é o Deus Altíssimo. E a gente sabe que essa expressão também era usada para Zeus. Então, os ouvintes de Filipos não sabiam que estava se tratando de Yahvé, o Deus de Israel.
o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles poderão ouvir e associar com Zeus, o grande Deus da mitologia grega. E quando ela fala de salvação, não fica exatamente claro qual é a salvação da qual estes, Paulo e Silas, estão tratando. Então, meu ponto é dizer que a fala dela parece muito verdadeira, mas pode ser dissimulada. Então, por isso que Paulo expele para que não crie qualquer tipo de associação. O Deus de Paulo é um Deus que expulsa estes que se associam falsamente. E aí o texto diz que quando isso acontece, os senhores da moça, cônscios do prejuízo que Paulo lhes causara, agarram Paulo e Silas e os arrastam para a cidade, para a praça, o local onde eram julgadas as pessoas. E lá diante das autoridades, eles recebem surra e são presos. Então, aqui é a oposição política. Então, meu ponto é dizer o seguinte: a nossa história faz uma junção muito interessante. Ela faz uma junção que mostra que a gente não precisa dicotomizar coisas que muitas vezes a sociedade dicotomiza. A sociedade pode até acreditar em espíritos malignos, mas ela vai tratar de certas coisas como sendo meramente sociopolíticas, bem secular, e outras como sendo espirituais. Espirituais trata no terreiro, sociopolíticas trata no Senado. Mas o nosso texto não faz essa separação. A oposição ao Evangelho está sendo feita junto, tanto por razões espirituais como políticas. Então, é muito importante a gente entender isso, entender que quando o Evangelho é cerceado na esfera social, não é só uma oposição sociopolítica, ela é espiritual, movida por aqueles que são inimigos da cruz. A gente não tem que entender isso só como uma disputa de partidos, uma disputa de poderes, uma disputa da verdade contra a mentira. Então, de fato, essas coisas se misturam no nosso país e em qualquer outro país em que o Evangelho é anunciado. Graças a Deus que Ele auxilia os missionários nessa oposição. Ele permite que Paulo possa, pelo nome de Jesus, expelir aquele demônio e depois, eventualmente, vai libertá-los da prisão. Livra tanto da oposição espiritual quanto política. Mas aqui, a minha lição é dizer que as coisas estão juntas. E se eu estou falando de Paulo e Silas, não é só para você achar interessante a história. É para você entender que Paulo convida você a fazer o mesmo. Onde é que eu acho isso? Eu disse no domingo passado que a gente ia olhar para a história de Filipos, olhando também para aquilo que Paulo escreve depois para essa mesma igreja. Eu quero que você, sem deixar o seu lugar aí de Atos, capítulo 16, vá para a epístola de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, Paulo disse que ele, quando creu em Jesus, ele teve que abrir mão de tudo aquilo que era lucro e considerar isso como perda. Está lá no verso 7. E aí, no verso 8, ele diz que ele perdeu todas as coisas e as considera como lixo para ganhar a Cristo, verso 8. E no verso 9, fala que ele quer ter a justiça de Cristo. E no 10, esse é importante, ele diz assim, olha só o verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Veja, ele quer tomar parte dos sofrimentos. Ele sabe que ser chamado para anunciar o Evangelho de Jesus envolve sofrer pelo nome de Jesus. Mas veja, isso aqui parece história de apóstolo. Aquela que a gente bota no Netflix e diz assim, nossa, ter sido Paulo deve ter sido difícil, né? Mas ela não é só história para o apóstolo. Ele escreve para a igreja de Filipos e olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29, ele diz que nós recebemos duas graças, olha lá. Ele fala assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A gente gosta da segunda, não muito da primeira. A gente recebeu a graça de crer em Jesus, fala amém, a fé é dom de Deus, mas diz que a gente recebeu a graça também de sofrer em Cristo. Isso significa que identificar-se com Jesus é identificar com aqueles que estão sendo motivo de oposição, tanto política quanto espiritual, e não dicotomize essas coisas. Segunda verdade desse texto é que a oposição
ao evangelho, ela tem motivações escusas, falsas acusações e articulações convenientes. Eu vou repetir, tudo misturado, é bem interessante o que essa história ensina. Ela tem motivações escusas, escondidas, ela tem falsas acusações e ela tem articulações convenientes. Quando os donos da moça que adivinhava perceberam que eles tinham se dado mal na história, o texto mostra em primeiro lugar que eles estavam movidos pela perda de dinheiro. Então aqui que eu quero dizer por motivações escusas, está lá no versículo 19, volta para Atos 16, o verso 19, Lucas nos diz, movidos pelo que eles fizeram o que fizeram. O texto fala assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas. Então assim, quando o dinheiro foi para o ralo, aí eles ficaram, a ganância falou mais alto. A ganância falou mais alto. E aí eles fizeram acusações. Veja, fazer acusações não é algo que Paulo experimentou apenas em Filipos, tá? Isso vai continuar acontecendo no ministério dele, inclusive quando ele vai para Jerusalém, ele vai ser pego, vai ser acusado, vai ser preso. A história se repete. Mas aqui eu quero meditar não tanto no fato de ter acusações, mas no tipo de acusação e como é que isso é trabalhado, engendrado, como é que é formulado para pegar esses missionários. Primeira coisa, então, é que eles estão movidos por perda financeira. É interessante que Jesus tenha sofrido o mesmo tipo de oposição. Você lembra quando ele libertou aquele homem que era possuído por uma legião? O que aconteceu com os espíritos? Foram para os porcos e os porcos caíram e morreram. Não é? Se afogaram e morreram. E aí, ao invés de dizer assim, ué, um homem foi liberto, nada disso. Vários porcos morreram, cai fora daqui, Jesus. Jesus não foi preso, porque não tem a ver com autoridades, mas certamente ele não era bem-vindo. O mesmo tipo de oposição, movido por perda financeira. Mas essa é apenas a primeira coisa, é o motivo primeiro. Mas a maneira como eles articulam não é por dinheiro. Eles começam com falsas acusações. Por quê? No verso 20, olha o que eles dizem. Os donos da escrava lá, eles dizem assim: e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Perturbam a nossa cidade. Quem é que causou tumulto na praça? Não foi Paulo e Silas. Foram aqueles homens. No entanto, eles são talvez descritos como perturbadores da paz, porque a evangelização deles, sábado após sábado, lá no lugar de oração, talvez estivesse levando os moradores daquela pequena cidade a conversar. Aquela coisa de cidade pequena que todo mundo fala um para o outro. Você acredita que estão falando isso? Você sabia que a dona fulana agora se diz cristã, tá? Né? Isso começou a movimentar a cidade, então eles são chamados de perturbadores da paz. Elias foi acusado da mesma coisa. Perturbador de Israel. Mas uma falsa acusação. Eles tinham trazido paz, não tumulto. E em terceiro lugar, eles são acusados de propagarem costumes contrários aos romanos. Olha o verso 21. Verso 21 diz assim: propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Do que eles estão tratando? Provavelmente o que eles estão querendo dizer é: a pregação de um Messias que requer que você se curve diante dele, faz com que a nossa adoração a César seja prejudicada. Então eles estão querendo dizer assim: nós somos romanos de carteirinha, lembra? Eles são orgulhosos de serem colônia romana. Havia de fato muitos lá que não eram da Macedônia, que estavam morando naquele pedacinho de Roma, por assim dizer, pedacinho da Itália, fora da terra em si mesma. E eles se orgulhavam dessa cidadania e agora eles se veem perturbados por isso. Eu estou mostrando as várias coisas misturadas, isto é, motivação financeira, acusação falsa, articulação conveniente. Agora é conveniente dizer assim: nós somos romanos. Né? É verdade que muitas leis de romanos às vezes eles não seguiam, mas agora era conveniente. Porque acusações frequentemente são feitas assim. Com Jesus e com o apóstolo Paulo não era diferente. Eles também eram muitas vezes atacados por judeus que, quando queriam, falavam de regras. Olha o que diz Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Por que Paulo está falando isso?
Porque ele sabe que esses homens, que são a falsa circuncisão, então são judeus que querem que todo mundo se torne judeu nas práticas, estão atormentando a vida da igreja de Filipos. E nos versos 17 em diante do capítulo 3, ele fala: irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Quer dizer, esses homens, eles se dizem religiosos, mas eles só pensam nas coisas terrenas. Só estão interessados nos prazeres e direitos que eles têm por serem cidadãos romanos. É interessante que Paulo, quando escreve a carta, lide com alguns dos mesmos problemas. Pode ser um grupo diferente fazendo oposição, mas continua havendo inimigo da cruz. Se Paulo escreve isso para a igreja de Filipos, significa que ele está contando para a gente que nós também seremos alvos de motivações escusas, de falsas acusações e de articulações convenientes. Não estranhem isso, é parte da oposição. E para terminar essa primeira parte, eu diria que a oposição ela é marcada por violência e injustiça. Eu falo violência porque no versículo 19 diz que os missionários foram arrastados para a praça. Arrastados. Como uma multidão se levanta indignada contra aqueles missionários, os magistrados parecem ter agido rapidamente com açoites para tentar apaziguar, sabe? A multidão indignada, evitar maiores tumultos. Eles querem apaziguar. Então no versículo 22 diz assim: então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. A impressão que dá é que isso acontece tudo muito rapidamente. A coisa começou a ganhar proporção, a cidade está incomodada, tem muita gente na praça, muita gente querendo que esses judeus sejam punidos, e aí os magistrados, receosos, porque políticos sempre agem de acordo com a opinião pública, eles resolvem açoitar a Paulo e Silas sem terem julgado. Então existe violência e existe injustiça. Paulo e Silas foram despidos, primeiro porque isso era vergonhoso, segundo é porque a surra seria mais dolorida. Lembra quando Paulo vai citar os sofrimentos pelos quais ele passou, ele fala assim: eu recebi 40 menos uma chibatada 5 vezes. Essa aqui era uma delas. Essa aqui era uma daquelas surras que marcaram o seu ministério apostólico, que deixavam vergões e feridas profundas. A menção deles serem judeus também parece carregar um aspecto de preconceito. Eu disse no domingo passado que as mulheres judias não moravam dentro da cidade, elas tinham que ir para um lugar fora da cidade, porque não tinha espaço ali dentro para uma sinagoga, não tinha nem judeus suficientes provavelmente para uma sinagoga. Então, judeus não eram muito bem-vindos naquela cidade. E aí, além de ser motivo de preconceito, Paulo e Silas são tratados como se fossem os piores bandidos, presos dentro da prisão e amarrados a troncos. Você fazia isso com gente terrível, com gente perigosa. Isso parece carregar um certo preconceito para com Paulo e Silas enquanto judeus. Mas além disso, eles não tiveram a chance de apresentarem a sua cidadania. Alguns estudiosos dizem que a cidadania romana ela poderia ser verificada de 2 maneiras. Uma, se você estava na sua própria cidade, os governantes iam dizer, de fato, ele é cidadão romano, está nos registros. Uma outra, quando você viajava, que não era muito comum, por sinal, as pessoas não se movimentavam muito. A maioria ficava preso à sua cidade. Eles levavam uma espécie de tabuinha que continha registro da sua identidade, como se fosse um passaporte, mostrando a sua identidade romana, o fato de ser cidadão romano. Mas a história parece mostrar que a coisa aconteceu tão repentinamente que eles são surrados e lançados na prisão sem tempo de argumentar. Não tem testemunha, não tem promotor, não tem advogado de defesa, não tem julgamento. E é isso que Paulo vai dizer quando, depois do terremoto e daquela noite, querem libertar o apóstolo Paulo. Ele fala aí, peraí, não houve processo formal, vocês nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, coisa que não combina com serem cidadãos romanos. Quer dizer, eles foram claramente injustiçados, mesmo que não fossem, mas ele pegou a lei romana para mostrar a injustiça.
Quando Paulo escreve a Epístola aos Filipenses, ele menciona, no texto que a gente leu na liturgia, que pelas orações dos irmãos e pela provisão do Espírito ele seria liberto. Mas ele não está dizendo isso porque ele tem certeza que ele vai ser liberto. A expectativa e a esperança dele era que com ousadia o nome de Cristo não seria envergonhado. Não importa se ele vivesse ou se ele morresse. O texto que a gente leu na liturgia fala isso, que ele quer que Cristo seja honrado. O verso 20 de Filipenses 1 diz assim, olha só, Filipenses 1, 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isto é, ele está disposto a qualquer uma das circunstâncias, dos resultados, porque ele sabe que se ele morrer, ele vence, se ele viver, ele vence, ele ganha. Não há como nós perdermos na vida cristã. Veja, eu estou dizendo isso porque a gente precisa entender que, por vezes, em lugares diferentes do mundo, o cristianismo foi alvo de violência e de injustiça. Mas isso não é só para alguns lugares. A gente não vai só orar pela igreja perseguida. A gente vai preparar o nosso coração para que o Senhor Deus nos fortaleça para o dia em que nós sofrermos violência e injustiça. E a nossa resposta tem que dizer, Senhor, que o teu nome seja honrado, quer eu seja pego, quer não, quer eu fique vivo, quer eu morra, quer eu sofra, quer eu seja poupado, que o teu nome seja engrandecido. Quando a gente tem esse tipo de expectativa, de que com ousadia nós honraremos o Senhor Jesus, independente do resultado, isso norteia o nosso testemunho. E é aqui que eu quero entrar na segunda parte do nosso texto, no testemunho. Porque o nosso texto tem coisas muito bonitas a ensinar sobre a resposta de Paulo e Silas a tudo isso. Vamos ver 3 lições rápidas. A primeira delas é que Paulo e Silas respondem com adoração ao Senhor em meio à perseguição. O verso 25, depois que eles estão surrados, depois que eles estão presos no interior do cárcere, amarrados ao tronco, isto é, tratados como os piores prisioneiros, o que eles dizem lá, o que eles fazem no versículo 25? O texto fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Todo mundo devia estar assim, pasmo, esses caras estão sangrando, estão com as costas arrebentadas. Tem motivo de estar gemendo de dor e eles estão orando e cantando. Suplicando ao Senhor e cantando. Essa é uma devoção espantosa. Depois de serem brutalmente açoitados e humilhados publicamente, presos injustamente, a sua fé se manifesta em orações e cânticos. Essa não é a primeira vez que isso acontece em Atos. No capítulo 5, quando Pedro e os demais apóstolos são surrados por causa de Jesus, diz o texto que eles saíram pulando de alegria, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Sabe, essa alegria de Paulo e Silas na prisão que os leva a cantar, e a própria alegria do carcereiro depois que ele e a sua família são salvos, depois de uma noite tão turbulenta, né, quase tirou a própria vida, mostra que na vida cristã, a alegria do Senhor não depende de circunstância. Foi aquilo que a gente cantou há pouco. A alegria do Senhor não depende de circunstância. Então, se por um lado a nossa cultura é assim, tudo bem, você fala tudo bem, mesmo quando não está bem, consciente da vida cristã, você devia dizer assim, tudo bem. Não significa que tudo está certo, mas está tudo bem. Estou alegre no Senhor. Nossa, mas eu perguntei para você semana passada, estava tudo bem? Eu não sabia que você estava com esse problemão. Mas está tudo bem. O Senhor Jesus está comigo, está tudo bem. Ele está comigo. Queridos, eu estou dizendo isso porque essa é uma das verdades mais bonitas de Filipenses. Se você lembra dessa carta, qual é um dos versos mais citados dessa carta? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É a carta que Paulo mais fala de alegria. Ele está preso. Ele apanhou nessa cidade. Claro que isso tinha sido alguns anos antes. Mas ele está falando para aquela igreja aprender a ser alegre em toda e qualquer situação. Inclusive ele diz, tudo suporto por causa
do Evangelho. Famoso capítulo 4, versos 11 a 13. Olha o que eles dizem. Filipenses 4, versos 11 a 13. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava falando frases de vitória, naquele jeito neopentecostal de teologia da prosperidade. Ele estava falando sobre ter alegria em meio a circunstâncias adversas. Ele era feliz quando tinha muita coisa, ele era feliz quando tinha pouca coisa. Ele era feliz quando tinha fartura e bonança. Ele era feliz quando tinha a escassez e oposição. Essa resposta é a primeira maneira extraordinária de Deus usar você como testemunho. Eu queria que você entendesse que nossa evangelização acontece quando nós falamos da mensagem da cruz, mas ela é corroborada e ela é fortalecida quando a sua fé permanece vívida em tempos de dificuldade. Você consegue entender o impacto de uma pessoa que está sofrendo muito ainda mostrar a alegria no Senhor? Quando as coisas estão bem, o seu testemunho não é tão impactante. Mas quando as coisas não estão bem, e ainda assim você tem a alegria do Senhor, então as pessoas ficam impressionadas. Impressionadas porque o presente não está sendo tão gostoso. Deus não está trazendo circunstâncias tão fáceis, mas ainda assim a alegria nele permanece. É esse tipo de testemunho que torna as pessoas atraídas para o que o Evangelho fez na sua vida. Segunda coisa do testemunho de Paulo e Silas é que esse testemunho age com justiça, mesmo quando injustiçado. Ele age com justiça, mesmo quando injustiçado. No versículo 28 tem uma coisa bem curiosa. Volta lá para Atos 16, verso 28. Fala que no momento que teve aquele terremoto e o carcereiro acordou e viu as portas abertas, provavelmente com pouquíssima luz, mas suficiente para ele ver que a prisão estava toda, já não segurava mais os presos. Ele ficou com medo de todo mundo tivesse fugido, se eu vou morrer. E como deixar presos escaparem era uma pena capital, você era morto, e era possível que a morte que os romanos fossem aplicar fosse sofrida, ele preferiu tirar a própria vida. Mas aí Paulo dá um grito. Verso 28, ele fala em alta voz assim: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu não sei como é que Paulo sabia que todos estavam ali. Se depois o carcereiro vai pedir uma luz para enxergar todo mundo, eu não sei se Paulo ouviu o som, eu não sei se Paulo falou para eles para não saírem, eu não sei. O que eu sei é que ele está preocupado com a vida daquele carcereiro, que até então não é um irmão em Cristo, tá? Até então ele é o cumpridor de ordens que prendeu e fez exatamente o que as autoridades injustas haviam pedido que fosse feito para com ele. Ele ainda não é o carcereiro crente que a gente vai ver no decorrer da história. E Paulo diz assim: não faça nenhum mal a você, a gente está aqui. Como é que pode, né? Era o momento de dizer assim: olha, fizeram injustiça com a gente, então vamos cair fora. Não, mesmo quando injustiçado, ele age com justiça. Esse é o cristianismo, esse é o testemunho que o Senhor Jesus pede de nós. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, ele disse assim, que Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era ferido, ele não feria de volta, ele se entregava ao Pai que julga retamente. Esse conceito é dito por Jesus não para a gente falar assim, uau, que lindo. Ele diz, aprendam a imitar o modelo que Jesus deixou. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21, ele fala assim, faça o que Jesus fez, o qual foi chamado a sofrer, mesmo quando injustiçado, agia com justiça. Isto é, com retidão. Essa é a ideia. Queridos, está aí uma outra coisa que surpreende as pessoas. Elas estão acostumadas no toma lá da cá, né?
Essa é a lei do mais forte, do sobrevivente. No mundo do trabalho, na escola, moleque mais forte é que bate e que sai ganhando. E quando a gente quer que nosso menino seja macho, você fala assim, não volta para casa tendo apanhado, você dá o troco. Porque a gente ensina essas coisas para eles. O que eu quero dizer é que o que Paulo e Silas e o que o cristão é marcado por fazer é que a sua piedade o leva a agir retamente, mesmo quando o ofenderam, mesmo quando ele foi injustiçado. Esse é o testemunho que surpreende. Esse é o testemunho que surpreende. Uma das coisas surpreendentes seria ver um menino com força para amassar o outro, usar o autocontrole e não amassar o coleguinha. Isso seria admirável. Isto é, ver um cristão com capacidade de humilhar outro, mas não responder com esse tipo de humilhação. Então, o testemunho responde com adoração ao Senhor em meio à perseguição, age com justiça mesmo quando injustiçado. Em terceiro lugar, o testemunho luta pela causa cristã enquanto abraça o sofrimento. Luta pela causa cristã enquanto abraça o sofrimento. Deixa eu explicar o finalzinho da passagem, que eu não tinha lido no domingo passado, mas eu li esse domingo. A gente não sabe por que as autoridades quiseram libertar Paulo e Silas no dia seguinte. É possível que eles entenderam assim que a falta deles não foi tão grave, então só demos uma boa surra, mantivemos eles na prisão e aí vamos soltar, é possível. Mas eu tenho a impressão que o terremoto mexeu com todo mundo. Que o terremoto que aconteceu no meio da noite deu a impressão de que os deuses estão a favor desses judeus aí. Vamos fazer o seguinte, pica a mula, cai fora e a gente fica de bem com vocês conosco. Bom é vocês longe daqui, para não ter tumulto nem espiritual e nem político-social. Eu acho que é isso que os moveu a querer libertar rapidamente. Aí Paulo disse, nada disso, sou cidadão romano, fui desonrado, eu quero que eles venham aqui se retratar. Num primeiro momento, presta atenção, essa postura de Paulo parece alguém que quer lutar pelos seus direitos. Você fala, Paulo não engole sapo não, hein? Você viu o cara? Mas eu acho que isso não tem nada a ver com Paulo. Isso não tem nada a ver com um evangelho que sofre injustiças e age retamente. Então, por que Paulo está fazendo isso? Eu creio que Paulo está ensinando para a gente que lutar em nível social, em nível político, pela causa cristã, não é lutar pelos seus direitos, é lutar pela fé. Sabe o que eu acho que Paulo está querendo ensinar para a gente? Que se ele tem interesse pelas coisas do Evangelho, mas os que pregaram o Evangelho fossem vistos como perturbadores da paz da cidade, a igreja de Filipos continuaria sofrendo depois que Paulo e Silas saíssem da cidade. Isto é, eles seriam vistos como gente que causa problema. Porque essa foi a imagem que ficou para todo mundo, em plena praça pública. Então, o meu ponto é dizer que as autoridades romanas poderiam considerar os cristãos como cidadãos perturbadores, quando na verdade o próprio Paulo escreveu Romanos dizendo que a gente deveria sujeitar a toda a autoridade, toda instituição humana que foi colocada por Deus. Os cristãos eram na prática os melhores cidadãos de uma cidade e, no entanto, naquele momento parecia que eram os piores. Então Paulo quer retratação pública. Ele não está pensando em si, ele vai embora da cidade. Ele não vai morar lá. Ele está pensando em quem fica. Quem fica precisa ser tratado com justiça. Sabe, irmãos, aí eu entendo porque que Paulo, escrevendo um tempo depois, para Filipenses, ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 27. Olha que interessante. Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Veja, o texto não está falando que eles deviam lutar pelos seus direitos, porque a continuidade do texto vai dizer que eles sofrem, e que fazer parte do grupo de evangélicos é sofrer.
No verso 30 fala, vocês têm o mesmo combate que viram em mim, que agora estão ouvindo que eu continuo a ter. Então aqui a lição é, eles são chamados a lutar junto com Paulo, lutar pela fé evangélica. Então não pense que seja errado você lutar pela nossa fé e pela oportunidade de articulá-la e pela honra daqueles que de fato representam bem a nossa fé. Eu não estou falando da gente sofrer como gente quietinha, né? Vaquinha de presépio, sem fazer nada, como se fosse a coisa mais bonita, porque nesse texto a gente vê um Paulo abraçando o sofrimento, mas lutando pela fé evangélica. Bonito isso. Alguns de nós são mais esquentados, a gente gosta da parte do lutar. Outros de nós são mais quietinhos, a gente prefere a parte do ficar calado. Mas Paulo não é só um ou outro, ele faz as duas coisas. E é isso o que o faz admirável, e é isso que nós temos que abraçar como representantes do reino de Cristo Jesus. Eu queria terminar dizendo para vocês que a oposição certamente virá se você for fiel, certamente. Paulo escreveu para Timóteo assim, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Ele afirmou, ele não disse talvez aconteça, ele afirmou. E em resposta a isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que testemunhar. Isto é, se eu e você viemos a ser alvo de perseguição, de oposição, de desdém, responda com testemunho cristão. É aí que Deus pode, talvez, alcançar pessoas ao seu redor. Vamos orar? Vamos pedir essas coisas ao nosso Deus? Que o nosso testemunho seja visível, principalmente em tempos de oposição e sofrimento. Senhor, nós estamos aprendendo desta viagem missionária do apóstolo Paulo e nós queremos que a cruz de Cristo nos transforme em gente que está disposta a carregar a sua própria cruz e a seguir a Cristo mesmo em dias de sofrimento. Nosso Salvador nos chamou a isso. Nós pedimos que nós sejamos fiéis, não escondamos os nossos valores, os nossos princípios, e que nós entendamos que conviver bem com descrentes durante muito tempo, é possível que esteja havendo de nossa parte um testemunho frágil e uma falta de exposição dos pecados com a mensagem da cruz. Então nós pedimos que primeiro o Senhor nos dê a ousadia de falar a verdade em amor. Em segundo lugar, que o Senhor nos dê a ousadia para aguentar as consequências que vêm com esse tipo de anúncio. E em terceiro lugar, Senhor, dá-nos paciência para suportar tudo isso com um testemunho correto. Nós queremos que as pessoas nos vejam transformados por Cristo. Que quem é quieto aprenda a falar por Jesus. Que quem fala muito aprenda a se calar por Jesus. Que quem é estourado aprenda a ser paciente por Jesus. E quem tende a ser passivo seja proativo por Jesus. Então, Senhor, molda a nossa personalidade segundo as Tuas verdades. Permita-nos a mudança de vida e não nos escondermos em nosso jeito de ser. Nós queremos ser transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.